Olá a todos, Thiago Soares aqui de novo, falando com vocês a respeito de temas legais no Reino Unido, mais especificamente ligados com imigração. E hoje eu vou falar de um tema que tem muita gente que pergunta e que tem muitas dúvidas, muitas confusões a respeito, que é sobre o fee waiver, né? É algo que sempre tem gente perguntando e que eu vejo que tem muita confusão. Então, muitos já devem ter escutado, existe um pedido que a pessoa pode fazer aqui no Reino Unido para não ter que pagar as taxas dos processos de imigração, chama-se fee waiver, e daí existe muita confusão. Primeiramente, o que é o fee waiver mais especificamente? Existem certas categorias de visto que a pessoa, se ela não tiver condições de pagar, ela pode vir a ser isenta. Mas antes de ser isenta, antes de se considerar o processo, a pessoa tem que fazer um pedido específico para ser isento. Esse é o pedido do fee waiver. Então, quais são os primeiros pontos? Quais são os... que aí é uma confusão que existe. Primeiramente, o fee waiver, a pessoa fica isenta de pagar as taxas do IHS e do Home Office. Para quais tipos de visto está permitido ter o fee waiver? Primeiro ponto. Pedidos baseados em Private Family Life, pedidos que são Discretionary Leave to Remain ou direitos humanos também, aqueles que estão aqui porque foram vítimas de tráfico humano, e pedidos de cidadania britânica para crianças. Para esses tipos de visto, aqueles que se qualificam podem fazer o pedido do fee waiver, ou seja, não ter que pagar a taxa do Home Office e do IHS. Então, primeiramente, isso não está aberto para todos os pedidos de visto. Por exemplo, uma pessoa que está no visto de esposo ou esposa, não existe, não é possível que a pessoa venha ter o fee waiver. Se a pessoa não puder pagar, a pessoa tem que fazer o pedido do fee waiver e mudar de categoria, mas não continuar no visto de esposo ou esposa. Então, primeiramente, tem a limitação com relação às categorias de visto. Segundo ponto é quem se qualifica. Porque às vezes eu ouço gente falando assim, não precisa pagar a taxa, é só fazer o pedido do fee waiver. Isso não está aberto para todo mundo. A pessoa pedir, todo mundo pode pedir. Mas quem que vai receber? Bom, conforme já foi explicado em outros vídeos, o fee waiver ele é para aqueles que não podem vir a pagar. O que isso quer dizer? Aqueles que não têm condições financeiras de pagar. Não é para deixar a pessoa numa situação financeira melhor ou não ter que gastar e usar o dinheiro com outras coisas. Não é isso. Não é para dar uma ajuda financeira. É realmente para quem não pode pagar. Não pode é diferente de que é difícil, é complicado. Não é isso. É quem não pode. Então, como que eles vão analisar quem pode e quem não pode? Eles vão analisar baseado na renda familiar. Quanto que ganha, por exemplo, se é um casal, quanto que ganha um casal? Eles vão ver o salário de pelo menos 6 meses, a conta bancária de pelo menos 6 meses. E vão ver os custos que a pessoa tem. Aluguel, outros custos de vida diária, comida, transporte, habitação, contas. E ver se realmente o casal tem condições de fazer o pagamento, sim ou não. E aí, mais uma vez, porque não pode, não é porque é difícil. Então é feito o cálculo e aí vê que realmente não tem condições do casal pagar ou não tem condições do casal juntar esse dinheiro. Então o pedido é aceito e aí os aplicantes ficam isentos de pagar a taxa. Dito isso, quais são os problemas mais comuns que eu vejo? Muitas vezes me procuram, tiveram o pedido negado, às vezes a pessoa fez através por eles mesmos e às vezes vem me procurar, pessoas estão fazendo a consulta. Quais são as principais questões que surgem? Primeiro, pessoas fazem um pedido que realmente não tem condição de fazer o pagamento, porque eles entendem, a pessoa não quer fazer o pagamento, mas tem condições, e aí a pessoa fez o pedido é negado, a pessoa perde com isso tempo, né? Às vezes perde dinheiro também, tem gente que às vezes paga para um profissional pagar, e eu particularmente sempre deixo isso tudo muito claro antes da pessoa começar o processo. Mas o pior não é isso, o pior é quando a pessoa passa informações erradas e aí é recusado, não apenas é recusado, mas é recusado por false representation ou deception. Eu já fiz um outro vídeo explicando sobre isso. Então é quando a pessoa tenta enganar o governo, porque não é somente mesmo ser o processo ser recusado, mas pode ter um impacto nos pedidos futuros, tanto serem recusados no futuro por false representation, porque a pessoa mentiu, tentou enganar.
tanto o pedido de visto quanto no futuro o pedido de cidadania. Então esse às vezes é o maior prejuízo que a pessoa acaba tendo. Então, o que geralmente às vezes acontece? Tem gente que tenta se passar de esperto e não passar a informação correta ou passar a informação total. Tem gente que fala, pensa, se eu não passar, como é que o governo vai saber que eu tenho essa conta? Bom, quando a pessoa faz o pedido, no final ela confirma, ela dá poderes do governo ele investigar. E aí o governo pode chegar às outras contas, fazer consulta com bancos e ver que a pessoa tinha uma conta e a pessoa não declarou. Vou citar alguns exemplos aqui. Eu tive um cliente que teve até sorte, porque a pessoa disse que havia passado todas as contas, o home office me escreveu e falou, por favor, passa o bank statements dessas contas, e passou os números. E a pessoa falou, realmente tinha essa conta e tal, eu achei que não tinha problema não passar. Mas tem, claro que tem. A pessoa até deu sorte, porque o home office podia, o caseworker do caso podia ter simplesmente recusado o pedido por false representation. Foi até legal, decidiu pedir as cópias, os statements, mas podia ter recusado de imediato por false representation. Quando a pessoa faz o pedido, ele confirma que está declarando e passando todos os statements que a pessoa tem. A pessoa não está escondendo nada. Então, nesse caso, a pessoa até deu sorte e não teve problema. E mais uma vez, eu já tratei disso, existe uma diferença de false representation e genuine mistake. Genuine mistake às vezes é um erro pequeno. A pessoa às vezes confundiu uma data, foi dia 10, foi dia 11, isso é genuine mistake. False representation, quando a pessoa realmente tenta enganar, use of deception. Ninguém esquece uma conta de banco com dinheiro, isso não acontece, a gente sabe disso. E aí não é um genuine mistake, aí é false representation, a pessoa está realmente querendo enganar. Então esse é que eu vejo os principais erros que acontecem e que às vezes dão prejuízo, não apenas a pessoa perder tempo, mas às vezes tem até um impacto mais na frente, principalmente quando tem false representation. Então, quando é genuíno, a pessoa realmente não tem condições, ela ganha um fee waiver, a pessoa está isenta de pagar. Algumas vezes dão um fee waiver parcial, a pessoa não pagar uma parte, mas na grande maioria das vezes eles dão o fee waiver total, a pessoa não tem que pagar absolutamente nada da taxa do home office e do IRS. E aí, claro, um benefício para a pessoa, para os dependentes, não ter que pagar, que é um valor, a gente sabe, um valor alto, né? Se a gente está falando do taxa do home office e do IRS, hoje os dois juntos dão mais de 2.500 libras por pessoa. Enfim, essa é uma visão geral do fee waiver. Como sempre, eu recomendo as pessoas usarem um profissional qualificado para poder fazer o pedido e assim ter o pedido dele bem sucedido, não ter nenhuma surpresas lá na frente, tanto no fee waiver quanto do pedido visto. Tá bom? Enfim, esse é o recado desse vídeo para hoje, espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!